cidades. Vamos ouvir agora Porfírio Silva. Ontem ouvia o Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera dizendo, não podemos estar a discutir em 3 meses primeiro a seca, agora estamos a discutir o excesso de água, e dizendo que agora não é só o tempo dos meteorologistas, agora vem o tempo dos arquitetos paisagistas, das pessoas do planeamento, dos engenheiros e também dos políticos. E é aqui nos políticos que eu, obviamente, quero trazer o tema para aqui para a nossa conversa. O que é que nos impele estes casos sucessivos e na linha da sequência também daquilo que o Pedro Duarte estava a dizer? Ora, então, boa tarde, quer aos que estão do lado dos que falam, quer aos que estão do lado dos que escutam. Exatamente, boa tarde a todos. Há um ponto daquilo que disse o Pedro Duarte, que também cumprimento, que me parece o ponto essencial. E é a dificuldade que muitas vezes a política tem em lidar com o longo prazo, com as coisas que não se resolvem no imediato e têm que ser pensadas e executadas com tempo. As alterações climáticas precisam, de facto, de uma visão de longo prazo. Precisam que nós usemos o conhecimento para perceber aquilo que aí vem e que tenhamos antecipação para darmos respostas às situações futuras. Por exemplo, quando se começou em Portugal a desenvolver um investimento nas renováveis, houve muita gente que as desvalorizou e achou que não valia a pena e que estava a fazer tudo mal. Isto é uma dimensão do problema. Outra dimensão do problema é a escala a que estas coisas são tratadas. Os instrumentos para planear e para ordenar o território são fundamentalmente instrumentos de nível municipal. Alguns municípios terão todos os meios técnicos necessários para fazer aquilo que é preciso fazer, e mesmo assim nem sempre fazem. Outros municípios podem não ter todos os meios necessários para fazer isso. É uma questão sobre a qual temos que refletir. Mas eu queria dar um exemplo muito concreto para ilustrar esta ideia de que é preciso pensar as coisas com tempo e agir a longo prazo. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa, e Lisboa neste contexto foi um dos sítios que sofreu bastante, o Plano Geral de Drenagem de Lisboa começou a ser falado pelo Presidente Carmona Rodrigues em 2002, mas de facto não avançou nada. Depois foi efetivamente abandonado em 2008. Depois é quando o António Costa já é Presidente da Câmara de Lisboa que se recomeça a falar nisso, e em 2014 é apresentado e aprovado o Plano Geral de Drenagem de Lisboa com orçamento de 250 milhões de euros para executar entre 2016 e 2030. Isto dá logo a ideia da escala temporal a que temos que trabalhar. É só a maior obra de sempre da Câmara Municipal de Lisboa. Já estão feitas, terminadas em 2018, 2019 e 2021, 3 das maiores bacias de retenção, a Meixoeira, Alta Ajuda, Parque Eduardo VII. O túnel da Avenida Infante Henrique está a funcionar há mais de 2 anos e, no entanto, ainda aconteceu isto. E vai continuar até que esteja pronto este processo. Estão agora a ser feitos. Foi aprovado o concurso em 2019, adjudicado em 2020, financiamento aprovado há mais de 3 anos. Estes 2 grandes túneis de que agora se fala mais, mas que são uma parte de um projeto e que de facto vão demorar alguns anos a acabar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é difícil. A política democrática tem uma dificuldade em trabalhar com as questões de longo prazo. A política democrática e a política portuguesa têm uma certa dificuldade em tratar com as coisas que não podemos estar sempre a pôr em causa quando mudam governos, quando mudam câmaras, quando mudam lideranças. E mesmo assim, mesmo quando é possível fazer isso, nós temos que ter a consciência de que há problemas que vão demorar 10, 15, 20 anos a resolver, mesmo que ponhamos as mãos à obra já. E há muitas coisas que estão a ser feitas. Agora, nós não podemos, e felizmente desta vez não aconteceu uma coisa que aconteceu noutras ocasiões de tragédias provocadas por fenómenos meteorológicos raros e extremos, que foi ninguém começou a dizer que são os presidentes da Câmara que têm a culpa. Coisa que aconteceu muitas vezes. Felizmente, desta vez não ouvi ninguém com esse tipo de conversa, o que já é um bom princípio. É melhor nós percebermos que há coisas que demoram tempo a pensar, demoram tempo a programar, demoram tempo a fazer, mas temos que as fazer e temos que ver se todas as instituições que têm essa obrigação, digamos ao nível municipal, têm os meios técnicos para fazer isso. Eu lembro, por exemplo, que existiu no passado, para aqueles mais velhos como eu lembram-se disso, os GATs, os Gabinetes de Apoio Técnico, que existiam a nível distrital e que davam apoio às autarquias que não tinham meios técnicos próprios, cada uma delas, para fazer um certo número de coisas. Vale a pena, eu não sou especialista na área, mas vale a pena pensar se em todo o território nacional há os meios técnicos para apoiar os responsáveis políticos, os decisores políticos, para fazer tudo aquilo que é preciso fazer para que estas coisas não aconteçam.